Rotary em Ação. Oferecimento Fronteira Ásia. Viagens e turismo. A melhor opção para a sua viagem. Eletrosul. Materiais elétricos. Mais de 30 anos de tradição. Residencial Atenas. Realização e construção. Projeta Engenharia. Vision Center. Todos os cuidados oftalmológicos em um só lugar. Nova Dinâmica Imóveis e Inovare Decor. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Este é o programa Rotary em Ação, do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte. Como o propósito do programa Rotary em Ação é convidar pessoas com experiência em áreas específicas como promoção da paz, saúde, combate a doenças, apoio à educação, desenvolvimento comunitário e sustentabilidade ambiental. Hoje, nossa convidada é a presidente do Lar Santa Filomena, a advogada Viviane Patrícia Scocuglia. Prezada presidente Viviane, é um prazer tê-la aqui em nosso programa. Desde já, quero agradecer em nome do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte a sua vinda até aqui para falar aos nossos assistentes um pouco sobre o Lar Santa Filomena. Antes, porém, de entrarmos especificamente na nossa entrevista, vamos conhecer um pouco do currículo da nossa convidada. Quem é Viviane Patrícia Scocuglia? Olá, eu agradeço o convite, com certeza é uma honra participar do programa, em especial com o professor Giroto, que nós lecionamos, por alguns anos, na faculdade, e foi um grande prazer ter lecionado com o senhor também. E eu sou advogada, e advogada trabalhista, fiz mestrado, fiz pós, e estava faltando alguma coisa na minha vida, e eu descobri que o voluntariado é muito importante, Então eu acho que, na verdade, eu sou advogada, eu sou mãe também, professora, e ser presidente do Lar Santa Filomena veio como um presente mesmo para a minha vida. Eu acho que veio como uma compensação de tudo isso. Você poderia dizer assim, como foi a sua indicação para vir a ser presidente do Lar Santa Filomena, uma instituição tão importante aqui na nossa cidade? Então, como começou, Isso, exatamente. Eu lembro que eu lecionava na faculdade, eu tinha um aluno que ele trabalhava no Lar Santa Filomena. E eu dava aula de Direito do Trabalho e um dia ele comentou que havia um problema trabalhista se eu não podia visitar a entidade. E naquele dia eu entrei na entidade, isso está fazendo quase 10 anos, e eu me apaixonei pela entidade, pelo trabalho, pelas crianças, E aí foi como se fosse uma parceria. Eu comecei como advogada voluntária, comecei a fazer alguns trabalhos preventivos, algumas defesas, E fui conhecendo realmente a entidade, os propósitos, as dificuldades. E surgiu, depois de quase 3 anos, a necessidade de se montar uma diretoria. A entidade estava em situação muito difícil. É uma sociedade beneficente sem fins lucrativos, E tinha que ter uma outra gestão, tinha que ter uma mudança. E nós acabamos pensando nessa nova gestão com a união de algumas outras pessoas, que é a nossa diretoria, E estou até hoje lá como presidente, mas não dá para trabalhar sozinha. A gente sempre fala que é uma equipe mesmo, Então, você acabou de dizer que é a presidente e como não se pode fazer nada sozinho. Fala um pouco então da estrutura administrativa do Lar Santa Filomena. Quem são essas pessoas também voluntárias, acredito,
que se dedicam parte da sua vida a acolher essas crianças, esses adolescentes? Então, nós temos uma diretoria composta por vários diretores, nós dividimos em algumas áreas, né? Então, nós temos o diretor financeiro, o diretor de marketing, o administrativo, né? E o jurídico também. Então, são voluntários, são empresários de Presidente Prudente, nós temos médicos, é uma diretoria muito voltada para ajudar o próximo, né? Isso é muito importante. A gente fala que são nossos anjos da guarda, né? Eu nem vou citar nomes para não correr o risco de esquecer de alguém, porque eles são realmente... eu sempre falo que isso foi uma coisa muito importante para a entidade, porque não tem um presidente. Quando eles falam, você é a presidente, eu falei, eu sou a presidente, mas eu tenho uma equipe formidável, que é a diretoria, né? Então, quando eu não posso, o outro diretor vai, age, trabalha, então isso é muito importante. A gente sempre fala que a gente criou um amor fraterno. Nós temos uma equipe, assim, que um cuida muito do outro para dar certo, né? Eu acho que a essência da entidade é o amor ao próximo, né? Porque a gente tem que cuidar de crianças em situação de vulnerabilidade. Então, a diretoria tem que ter esse olhar, sem vaidade, a gente sempre fala que tem que ter uma bondade genuína, assim, sem querer nada em troca, para dar certo, né? E como você disse, você já está como presidente há uns 10 anos. Olha, eu entrei então como voluntária, advogada, depois vai fazer 9 anos, 8, 9 anos. E o segredo de uma boa administração é ter uma boa equipe. Com certeza. Porque se não tiver uma boa equipe, não terá sucesso. Não tem jeito, eu acho que a equipe é fundamental. E eu lembro que é um desafio, né? Para a gente entrar na entidade foi um desafio muito grande, porque já tinha toda uma estrutura. A entidade tem 60 anos, né? Então já tem toda uma estrutura. E aí a gente foi mudando algumas coisas com o tempo. E eu sempre falo assim, o nosso instinto lá de diretoria é instinto de mãe e de pai. Entendeu? Então, assim, tem isso, sabe? De cuidar das crianças para eles sentirem mesmo que estão num lar. Então, assim, a equipe tem que ter esse olhar, senão não vai. Tem que gostar daquilo que faz. Exatamente, ter amor. Demonstrar exatamente esse amor, esse acolhimento às crianças para que elas se sintam, na verdade, em casa. Exatamente, é o lar delas, então tem que se sentir em casa. Então, o que você faz para o seu filho ficar bem na sua casa? Como você age? Então, assim, a gente tem essa... Embora tem que tratar o lar como uma empresa, eu sempre falo isso, a gente sempre lida com isso, não é? Para ter uma administração séria, objetiva, né? Mas além disso, você tem que dar o aconchego, o acolhimento de um lar. É o principal. Presidente Viviane, o lar, você falou que é uma instituição beneficente, sem fins lucrativos. Qual é a missão precípua do Lar Santa Filomena? A missão do lar é garantir melhores condições sociais para crianças e adolescentes. E quando eu falo isso, é dar dignidade para eles, garantir a dignidade deles. Eu sempre falo, eu nunca vou esquecer, o primeiro dia que eu pisei no lar, eu estava entrando e estava chegando uma criança, né, que foi acolhida. E eu olhei para ela e o olho dela não tinha esperança. Sabe aquele olho sem brilho, aquele olhar sem brilho? E naquele dia eu falei, a nossa missão é garantir isso, essa dignidade, essa esperança, essa vontade de querer ter mais, de querer ser mais. Isso é um desafio para a gente lá, porque quando muitas crianças chegam lá, sem ter isso, sem eu quero mais, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que inspirar nossas crianças, para elas quererem mais, para ser alguém, e a gente está indo bem nisso, viu? É de se imaginar que essas crianças, quando lá chegam, elas chegam, na verdade, cabisbaixas, elas chegam, na verdade, o astral lá embaixo, né? Então, o acolhimento, né? Utilizar a missão do lar, ao acolher, levantar o astral, é isso mesmo? É isso mesmo. Só para dividir bem isso, nós temos 2 tipos, né? Porque nós temos a proteção integral, que são as crianças que moram, né?
que são acolhidas pela entidade e as crianças que participam de alguns projetos. Então, as crianças que participam de projetos, tem pai, mãe, então vai, passa o dia e vai embora para casa delas. As crianças que moram, né, que são acolhidas pela entidade, que chegam numa situação de maior fragilidade. E aí que tem nós temos a missão realmente de garantir, acolher e dar continuidade para que eles sejam grandes adultos e cidadãos, né? Bons cidadãos, né? E para que isso corra tudo muito bem, a tua equipe tem que estar bastante coesa com o mesmo objetivo, porque um setor não pode estar desatento a isso. Exatamente. Você, como advogado trabalhista, você sabe muito bem disso, que a tal da equipe é fundamental, né? Equipe fundamental. Não é? Então a gente tem fluxograma, com função, com departamento, porque além de ter esse amor, esse cuidado, a gente tem que ter uma grande organização. Com certeza, porque aí eu sempre falo, né? É uma empresa que tem como objeto principal garantir a dignidade, dar amor, acolhimento. Então é um desafio para a gente, com certeza. Tá certo. O programa Roteiro em Ação dá uma breve parada, volta no próximo bloco. Residencial Atenas, perto de tudo que faz a sua vida melhor. Visite o decorado. 3 dormitórios, sendo uma suíte. Sacada gourmet. 2 vagas de garagem. 107 metros quadrados de área privativa. Salão de festas, espaço kids, quiosque gourmet e baixo custo de condomínio. Residencial Atenas. Excelente localização. Ribeiro de Barros, 1846 Centro. Projeta Engenharia. 3223-2649.